paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui gravando mais esse vídeo falando do Evangelho de Jesus Cristo, né? Evangelho que escreveu Marcos, dentro daquilo que nós colocamos diante de Deus, de estar gravando esses vídeos, expondo então esse Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Nós temos 4 escritos de 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e nós colocamos diante de Deus o propósito de estar gravando essas mensagens baseadas aí no Evangelho que escreveu Marcos. Marcos é um evangelista que ele trata mais diretamente da obra de Deus, por meio de Cristo Jesus, né, a obra que Jesus fez aqui na terra, e não se preocupa muito com genealogias, ele trata mais de Jesus em ação, né? Os outros também falam, mas falam também de genealogias, outros detalhes. Muito bem, então como disse, esse é o 7º vídeo, ainda no capítulo 1, nós estamos gravando vídeos curtos, preocupados aí de não cansar, né, os ouvintes. O importante é que vocês tomem conhecimento e ouçam o Evangelho de Jesus, conforme a Bíblia mostra, né? A palavra de Deus vai dizer que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então nós estamos aqui preocupados com isso, que você venha ouvir a palavra de Deus, né, o Evangelho, e uma vez que você ouve, né, se você crê, o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, e você, crendo no Evangelho, você será salvo, né, porque a palavra de Deus vai dizer que a salvação nossa, de todos nós, minha, de todos, ela vem por meio da fé, né, é graça de Deus por meio da fé. E a fé, ela é gerada em nós quando ouvimos a palavra de Deus. Então é necessária a fé em Cristo, para que Deus, então, por meio, né, da sua graça, do seu favor imerecido, que ninguém merece, ser salvo, né, pecadores que somos, mas Deus é que é amor, é gracioso para conosco. Ele, então, quando você passa a ouvir a sua palavra, ouvir o Evangelho, e você crê no Evangelho, naquilo que está escrito, você então é salvo. Salvo do quê? Salvo da condenação, né? O juízo virá sobre todos, né? O juízo de Deus. Deus nos concede a vida procede de Deus, né? E um dia Deus vai pedir conta, né, daquilo que fizemos com a nossa vida. Nós temos uma natureza pecadora por causa do pecado que originou, né, a queda do homem, ou seja, Deus, ou melhor, o homem se afastou de Deus porque pecou, né, e o pecado ele traz a separação de Deus, que é a morte. E a morte então passou a todos os homens, e agora Deus então, ele reconcilia o homem consigo mesmo através da fé em Jesus, da obra de Jesus, do Messias, né? Jesus, o Messias, o ungido de Deus, o enviado de Deus que viria até esse mundo, veio, né? Pagou com a sua morte os nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, voltou ao Pai, né? O único que desceu do céu e voltou ao Pai, voltou ao céu, está no céu, né? E virá um dia para buscar os seus, né? Quem são os seus? Aqueles que ouvem o Evangelho, que creem em Cristo Jesus e obedecem, né? Naturalmente, a crer significa obedecer, andar aí nos caminhos da palavra. Muito bem, esse é o Evangelho. Então, por isso, a preocupação nossa de expor aqui o Evangelho assim como ele é. Este é o 7º vídeo, estamos encerrando o capítulo 1º do Evangelho que escreveu Marcos. Amém? Então, Deus, ele se revela ao homem, à humanidade, ao mundo, por meio da sua palavra. Sempre foi assim, né? Deus é espírito, nós somos carne, né? E não temos como ver a Deus. Então Deus,
né, se manifestou ao homem por meio do seu Espírito, trazendo então a palavra. E ele usou, né, antigamente os profetas, Moisés, Abraão, né, e também se revelou a nós por meio de Cristo Jesus. Né? O Cristo Jesus é a própria palavra de Deus que se fez carne, né? O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, quer conhecer a Deus? Né? Se nós quisermos conhecer a Deus, temos que conhecer a Jesus. Jesus é a revelação completa de Deus ao ser humano. E para conhecer Jesus hoje, já que ele não está mais aqui, né, como carne, como homem, que ele esteve aqui, ele veio para isso, né, para pagar os nossos pecados, voltou ao Pai, mas nós temos a promessa da sua vinda para buscar os seus. Quer conhecer Jesus? Evangelho, né, palavra. Então nós temos a Bíblia com os oráculos, né, de Deus, a palavra de Deus, por meio dos profetas no Antigo Testamento, homens de Deus que Deus levantou na terra. Temos o próprio Senhor Jesus, temos as cartas, né, que foram escritas por Paulo, Pedro e outros, explicando então o Evangelho, né, e temos o livro de Apocalipse, que é a revelação das coisas que aconteceriam no mundo, já tem acontecido, estão acontecendo e vão acontecer, com certeza. A palavra de Deus se cumpre porque ele é fiel. A palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanecerá para sempre. Muito bem. Então, hoje em dia, muitas pessoas querem conhecer a Deus e ficam buscando nas coisas, né? Buscam em imagens, buscam em pessoas, né, que possivelmente tem aí algo neles que possa conduzi-los a Deus, mas entendamos isso, né? Para nós chegarmos a Deus, para nós um dia estarmos com Deus, é somente por meio de Cristo Jesus. E para conhecer Cristo Jesus é somente pela sua palavra, por aquilo que ele deixou escrito para nós. Daí o propósito de nós então colocarmos, expormos aqui o Evangelho. Muito bem, então o final agora no livro de Marcos, nós estamos no capítulo 1, a partir do verso 40, assim está escrito. O 40 ao 45 são os últimos versos aí do capítulo 1. E aproximou-se dele um leproso que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, né, Jesus, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu. E disse-lhe Jesus: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Verso 45, que é o último do capítulo 1. Mas, tendo ele saído, né, da presença de Jesus ali, começou a pregoar, a anunciar, a falar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. E assim encerramos o capítulo 1. O que nós temos aqui? E a palavra revela para nós. Lembremos do último vídeo que Jesus, então, ele começa a andar, né, por vários lugares, por toda a Galileia, e fazendo a obra, expulsando os demônios, curando enfermos, né? E ele andava por ali, ensinando, apregoando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus às pessoas, ou seja, revelando Deus às pessoas que estavam ali. E ele curava, fazia grandes milagres, curava, né? Libertava de espíritos malignos as pessoas,
que estavam possuídas pelos demônios, enfim. Uma grande obra Jesus fez, não é? E Jesus, ele escolhe de início, né, nós já vimos isso nos outros vídeos, 4 homens, sendo eles Simão, também chamado Pedro, e André, irmão de Pedro, também João e Tiago, que eram também irmãos. Eles estavam pescando, diz a palavra, e Jesus ali passando, próximo ali ao mar, né, da Galileia, ele então chama esses 4 homens, e a palavra vai dizer que eles deixaram as suas redes, o seu trabalho, a sua família, e passou a andar com Jesus. Então era Jesus, esses 4 apóstolos, não é? Simão, André, Tiago e João, inicialmente, e caminhava com Jesus, fazendo a obra com Jesus ali. Não é? E logo outras pessoas também começaram a seguir Jesus, outros discípulos, porque viam, né, o que Jesus estava fazendo, os milagres, né? Jesus estava curando, libertando, ensinando, a palavra dele era cheia de graça, né? Cheia da unção de Deus, enfim. E Jesus estava então fazendo essa grande obra ali. E a palavra vai dizer então aqui, nesses versos que nós lemos, que Jesus andava ali por toda a Galiléia. Caminhando, Jesus ali se deparou diante dele um leproso. Né? Esse leproso se prostrou diante de Jesus e disse a Jesus: isso, se queres, bem podes limpar-me. Mostrando o que? A fé, né? Olha, se você quiser, Jesus, você pode limpar-me. Né? Lembrando que a lepra, né, naquela época era uma doença incurável, hoje ainda temos uma cura, né, para a lepra, dependendo do estágio, né, naturalmente, que ela se encontra. Mas a lepra, ela representa, a Bíblia, o pecado, né? O pecado, irmão, nosso, espiritualmente falando a respeito da lepra, o pecado é uma doença, né, mortal, que vai nos levar à morte. Né? É como a lepra. A lepra, se ela não é uma doença mortal, se ela não for tratada, se ela não for curada, certamente a pessoa, o leproso, irá a óbito. E nós também, com a nossa lepra espiritual, que é o pecado, se nós não tratarmos, né, dessa lepra, né, dessa doença, desse pecado, nós então também vamos morrer. Né? A palavra vai dizer que o salário do pecado é a morte, né? Então o pagamento do pecado é a morte. Precisamos livrar do pecado. Tá certo? E esse homem, na situação que ele estava ali, ele se colocou diante de Jesus, de joelhos, e pediu. E disse a ele: bem pode limpar-me, Jesus, se o senhor quiser. Né? Então veja essa entrega daquele homem para Jesus. Né? Ele não tendo mais naturalmente uma esperança de vida, já que a lepra o levaria à morte, mas de repente encontrou Jesus pela frente, se prostrou ali diante de Jesus e pediu a Jesus a cura. E nós vimos no verso 41, Jesus olhando aquele homem, a situação daquele homem, ele teve grande compaixão. Né? E diz que ele estendeu a mão, tocou o leproso e disse: quero ser limpo. E quando Jesus disse isso, a lepra desapareceu. E ficou limpo. Então veja, irmãos, que aqui mostra para nós o quê? Todos nós somos pecadores. É uma doença que não tem cura humanamente falando. Né? Não tem como nós nos limparmos. Né? Nós chegarmos e praticarmos alguma coisa, tomarmos algum remédio, alguma coisa, praticarmos alguma religião, para que nós possamos ser limpos de nossos pecados. É somente através de Jesus. E como é que eu vejo Jesus hoje, já que ele não se faz mais entre nós como homem? Né? Jesus agora ele é espírito. Né? Então, como é que eu faço
para olhar para Jesus, para ver Jesus, para conseguir o perdão de Deus, né? Para conseguir nos limpar de nosso pecado, é por meio da palavra, né? Conhecemos Jesus hoje por meio da palavra, pela atuação do Espírito Santo em nós, gerando em nós uma fé, ainda que nós não vemos, mas nós cremos pela fé. Fé é isso, é ver aquilo que você não vê, é ver o invisível, né? É crer no invisível, né? As pessoas, infelizmente, hoje querem ver alguma coisa, né? Aí ficam olhando para imagens, escultura, lugares, pessoas, né? E não olham para Jesus por meio da palavra, né? Então, é por meio da palavra. E Jesus, nós observamos aqui que ele não fez, né, grandes rituais. Ele simplesmente disse, estendeu a mão sobre o leproso e disse, quero ser limpo. E a lepra foi limpa. Então, o que nós precisamos, irmãos, para nos limpar, né, dos nossos pecados, nos purificar dos nossos pecados? É nos prostrarmos diante de Jesus. O que significa isso? Reconhecer que Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, e só Ele. Ele veio para isso, Ele é o mediador, né? Por meio de Jesus nós chegamos a Deus, né? Não precisamos de alguém, ir a algum lugar, não é? Para conseguir a salvação. A salvação é pela graça, por meio da fé. E você faz isso quando você passa a crer em Jesus, por meio do Evangelho, né? E aí nós somos limpos, né, dos nossos pecados, da nossa lepra espiritual. E se nós não tratarmos disso com Jesus, nós vamos morrer em nossos pecados, com a nossa lepra espiritual. E aí não tem mais cura, né? Morrendo leproso, não tem mais cura. Morrendo pecador, não tem mais cura. A cura é agora, né? Por meio de Cristo Jesus. E Jesus o advertiu, né? Falou com ele, naturalmente a respeito, Jesus conhece, né, o coração, sabe que talvez ele esteja naquela situação por motivo diverso, mas enfim, nós pecamos, né, muitas vezes por não conhecer a Jesus, por não conhecer, pela nossa natureza pecadora que somos, mas Jesus adverte e despediu e disse para ele, olha, não fale para ninguém não o que aconteceu com você, mas faz o seguinte, vai até o sacerdote, já que tinha naquela época, né, esse ritual do sacerdócio, lá entre os judeus, tinha o templo ainda estava lá, né, não tinha sido destruído. Hoje o templo foi destruído, né, nos anos 70, no primeiro século, mas nessa época de Jesus o templo estava lá, em pé. Existia todo aquele ritual do sacerdote, e um dos rituais era isso, né? O leproso ele tinha que se mostrar, não é? E, ali no templo ao sacerdote, oferecendo uma oferta ali, e para servir então de testemunho, né? Então o que nós fazemos hoje? Quem que é o nosso sacerdote? Não é? É Jesus, né? Então recebemos a cura de nossos pecados e oferecemos a nossa vida, né, com oferta agradável a Deus, né? E damos testemunho de Jesus, né? Falamos de Jesus a outras pessoas, não só com o nosso falar, mas o nosso proceder, né? Nossa conduta, né? Por isso que a Bíblia, precisamos entender e compreender a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a regra, né, única que Deus deixou de fé e conduta, né? É por meio da palavra que Deus nos concede a fé, e é por meio da palavra que Deus nos ensina a nos conduzirmos neste mundo, dando testemunho então de Jesus e da sua salvação, do seu poder, né? E é por isso que eu estou aqui. Eu também era assim,
né, um leproso, espiritualmente falando, pecador, ainda peco por vezes, né? A gente ainda está nesse mundo, a gente ainda está nessa natureza carnal, ainda não fomos transformados mesmo, né? Isso vai acontecer na volta de Jesus. Enquanto ainda temos aqui, nos esforçamos muitas vezes para não pecar, mas por vezes tropeçamos, por vezes caímos, mas o Senhor está sempre nos conduzindo, nos ensinando, perdoando, porque Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó e cinza, fracos que somos ainda, mas Ele vai nos ensinando através do seu Santo Espírito e nós vamos caminhando com Ele, né? Deixando aí o mundo de pecado, caminhando, né, com Deus e com Jesus, né? Muito bem, mas por que será que... O que aconteceu então? Ele, naturalmente, Jesus mandou ele lá. Aqui que ele, no verso 45 diz assim: mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas, a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Então começou a falar de Jesus. Olha, eu estive com Jesus, e era leproso, e Jesus me curou, né? E as pessoas começaram a correr atrás de Jesus, muitos leprosos, muitas pessoas doentes. E começou, né, já que também os judeus, os israelitas, eles estavam nessa ocasião debaixo de servidão dos romanos, né, e esperando o libertador, esperando o Messias que havia de vir, que prometido por Deus por meio dos profetas, de Moisés, né, as escrituras. Então eles estavam aguardando e de repente aparece Jesus, né? E Jesus começa a fazer grandes milagres, grandes coisas, as pessoas começaram então a correr atrás de Jesus. E Jesus aqui diz que já não podia mais entrar de uma forma pública na cidade, porque ele entrava e as pessoas se aglomeravam logo em busca dele. O que ele fazia? Ele conservava-se fora, em lugares desertos, mas assim mesmo, de todas as partes, ainda iam ter com ele. Iam falar com Jesus. Aí, leprosos, né, pessoas buscando uma cura, uma libertação, enfim, né, porque sabia que ele estava fazendo grandes sinais, maravilhas, e ele, né, as pessoas criam que ele seria então o Messias, o libertador prometido. E ele é mesmo, né? Só que ele veio nos libertar do pecado, da lepra espiritual, né, da morte eterna. É isso que Jesus veio fazer, né? Nos dar a eternidade com Deus. Então, ainda que por vezes, né, Deus pode não nos curar de uma doença física, né, e Ele cura também fisicamente, né, se assim for da sua vontade, do seu propósito, mas o importante não é isso, né? Ainda que morramos em nossas enfermidades físicas, mas se estivermos com Jesus, se estivermos firmados em Cristo Jesus, certamente somos salvos e aguardamos a sua vinda, né? E aí, como igreja do Senhor, como pessoas salvas em Cristo Jesus, né, estaremos toda a eternidade com Deus, né? Então, não fiquemos tão preocupados aí com as nossas enfermidades físicas, mas nos preocupemos mais com as nossas enfermidades espirituais, que é o pecado, né? E isso somente Jesus, somente através de Jesus. Perdão de pecado, vida eterna, Jesus, né? Infelizmente as pessoas hoje em dia, nesses últimos tempos, ficam buscando, né, ensinamentos religiosos que mostram figuras, estatuetas, rituais religiosos diversos, dizendo que através disso um dia pode estar com Deus, né? Mas palavra, somente através da palavra.
aquilo que Jesus ensinou. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro, nem outra. Né? Não existe outro nome, não existe outro Deus. Né? Existem deuses que as pessoas chamam de Deus, aí são deuses falsos, na verdade. Mas só existe um Deus, que é o Deus nosso, revelado aos homens por meio da palavra, por meio dos profetas, por meio de Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Né? Curou esse homem, né, fisicamente, para mostrar para as pessoas que ele tinha esse poder também de curar enfermidades na terra. E ele tem mesmo. Mas o principal é a salvação nossa, né? A nossa salvação, o perdão de pecados. Que você possa crer. Né? Estamos encerrando aí o capítulo 1, 7º vídeo dessa série do Evangelho de Marcos. Que o Senhor permita nós continuarmos aqui, já que são 16 capítulos, né? Capítulo 1, fizemos aí 7 vídeos, mas assim, como o Senhor tem nos permitido, tem nos ajudado até agora, eu creio que Ele vai prosseguir. E eu deixo aqui mais essa palavra, mais esse vídeo, né? Veja que Jesus tem poder na terra, dado por Deus, revelação de Deus a nós, poder de Deus. Né? Não sou eu que curo, não é fulano, não é ciclano. É o poder de Deus por meio de Cristo Jesus, de curar enfermidades, de perdoar pecados e de dar a vida eterna. Que você que ainda, porventura, está ouvindo aí, né? E a minha oração é essa, né? A intenção minha aqui é somente essa, de divulgar o Evangelho para que você, que ainda não conhece, você já conhece, amém, glória a Deus por isso. Né? Você também recebeu a graça de Deus e está andando com Jesus. Mas se você ainda não conhece esse Jesus, que pela sua palavra, pela exposição da sua palavra, possa, e o Espírito Santo atuando no seu coração, você possa entender aí que somente Jesus tem poder para perdoar pecados, para curar enfermos, para expulsar demônios, e Ele faz isso por meio da sua palavra. Amém? Que o Senhor nosso Deus te abençoe, te ilumine, te revele, né, as palavras de Deus. Eu, né, não tenho poder nenhum em mim para fazer isso, mas o Jesus que eu anuncio, o Jesus que eu li aqui, né, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo, e Ele voltará um dia para nos levar daqui, para toda a eternidade com Deus. Que você venha crer nisso, a minha oração é essa, por você, para que você venha crer em Jesus e ser salvo, né? Se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo que é pecador, e crer em Jesus como esse homem. Se prostrou diante de Jesus, cheio de lepra, e disse: se queres, bem pode limpar-me. E Jesus disse: quero ser limpo. Se você chegar diante de Deus, diante de Jesus, nessas condições, né, crendo que Ele é poderoso para fazer, pedindo a sua misericórdia, a sua graça, reconhecendo diante dele que é pecador, que só Ele pode te limpar dos seus pecados, você também certamente receberá essa graça de Deus, ficará limpo de seus pecados e poderá dar testemunho das grandezas de Deus para todos os seus. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus.